Olá, pessoal, voltamos. Galera, é o seguinte, vou esperar um pouquinho aqui, todo mundo voltar. Todo mundo não, né? Mas vamos dar um tempinho aqui para a galera voltar. E aí eu já começo com vocês, tá? Vou compartilhando aqui o material. Bora lá então, pessoal? Bora recomeçar, continuar, na verdade, né? Seguinte, galera, na última aula eu estava falando com vocês a respeito das orações subordinadas, e aí eu falei sobre as substantivas, as adverbiais, e agora falta nós falarmos sobre as adjetivas, tá? Então vamos só relembrar aqui um pouquinho a classificação de cada uma delas. No caso das substantivas, elas são classificadas como o quê? Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, predicativa e apositiva. Ok? São as classificações das substantivas. As adverbiais apresentam. Ai, gente, só um segundo. Perdão. As adverbiais, elas apresentam 9 classificações. Quais são? Causais, comparativas, conformativas, concessivas, consecutivas, condicionais, finais, temporais e proporcionais. Vimos que a classificação delas não depende exatamente só da função sintática, mas depende também do sentido. E perceber a classificação pelo sentido é mais fácil. E agora a gente vai para o último grupo, que são subordinadas adjetivas, tá? Ó, uma observação, elas são simples, de todas elas, elas são as mais fáceis, porque são só 2 classificações, a estrutura não é muito complexa, então acaba que elas não são tão difíceis de serem estudadas, não, elas são, de todos os grupos, né, que a gente estudou, elas são as mais simples. E aí o seguinte, primeira coisa, né, nós vimos que as orações subordinadas substantivas e adverbiais, que foram as que a gente estudou antes, elas eram introduzidas por conjunção, né? Substantivas e as adverbiais, introduzidas por conjunção. Já as orações subordinadas adjetivas, que são essas que a gente vai estudar agora, elas não são introduzidas por conjunção, elas vão ser introduzidas por pronome relativo. Por quê? Porque a oração adjetiva, gente, ela retoma um termo já citado para acrescentar algum tipo de afirmação, explicação a respeito desse termo que já foi citado. Justamente por esse motivo, ela vai ter que ser introduzida por pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que retoma um termo já citado. Então, como a oração precisa fazer referência a um termo já citado, como a gente falou, essa oração, gente, ela vai ser introduzida por pronome relativo. Então, olha só as informações que eu coloquei. As orações subordinadas adjetivas expressam a caracterização de um termo presente na oração principal, que vai ser a oração anterior. Essa caracterização geralmente é sobre um substantivo, tá bom? Então, elas expressam caracterização de um termo presente na oração principal e geralmente esse termo da oração principal é um substantivo. Na hora que fala em caracterização, gente, na hora que fala em qualificação, faz todo o sentido o nome adjetivas, né? Porque elas vão desempenhar uma função parecida com a do adjetivo,
que é de qualificador, tá? Geralmente são introduzidas por pronome relativo, e aí eu coloquei para vocês saberem quais são os pronomes relativos que nós temos. Ó, o papel do pronome relativo eu coloquei também, para você não se esquecer. O papel dele é retomar um termo já citado, ok? E quais são os pronomes relativos que a gente tem? Que, quem, o qual, cujo, onde e quanto, tá? Sendo que, quem e onde são invariáveis. E a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, quem só retoma pessoa, o onde só retoma lugar, né? E nós temos os que são variáveis. Quais são os variáveis? O qual, você tem o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, que tem cujo, cuja, cujos, cujas. E o quanto, que você tem quanto, quanta, quantos, quantas, ok? E elas são classificadas como restritivas e explicativas, que são as duas subclassificações que nós temos, tá? Coloquei um exemplo para vocês para a gente ver como que funciona uma adjetiva. Ó, iluminamos o caminho que liga a tradição à inovação. Iluminamos o caminho vai ser nossa oração principal. Ela não é introduzida por pronome relativo, né? E ela que vai funcionar como oração principal. Que liga a tradição à inovação vai ser nossa oração subordinada adjetiva. Por quê? Olha bem, ela é introduzida pelo quê? Esse que retoma caminho, certo? Ele retoma o termo caminho. E a informação que a gente tem aqui, que liga a tradição à inovação, é sobre o caminho. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva. Tá vendo que eu coloquei que as classificações são de restritiva e explicativa? Quem que diferencia, o que diferencia uma restritiva de uma explicativa? A vírgula, né? Se ela vier sem vírgula, ela é restritiva, e se ela vier isolada por vírgula, ela vai ser explicativa. Como esta oração não é isolada por vírgula, ela vai ser de que tipo? Restritiva, tá? Quando a gente tem uma construção como essa, é como se eu dissesse, iluminamos o caminho liga a tradição à inovação. Só que se eu fizesse assim, desse jeito, né, iluminamos o caminho liga a tradição à inovação, vocês vão ter dois períodos simples que estão desarticulados, e aí não vai funcionar direito, não vai ficar legal, vai ser repetitivo. Então, o pronome relativo ele consegue articular as orações e evitar a repetição. Se você for analisar bem, ele consegue fazer isso. Articula as orações e evita repetição, tá bom? E aí o seguinte, como eu disse para vocês, a classificação delas é como restritiva e como explicativa. Então agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e ver como que funciona essa ideia de restrição e de explicação. Olha só. Oração subordinada adjetiva restritiva. Primeira coisa, é uma oração, gente, que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta de nominal. Então é o seguinte, pensa comigo, o que é uma adjunta de nominal? É algo que vem junto do nome. Quando vocês têm uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela desempenha a função semelhante à da adjunta de nominal, que seria acompanhar o nome, de vir junto do nome, ok? Então, é essa a primeira característica que a gente tem. Ele vem para acompanhar o nome, atribuindo uma caracterização. Restringe o significado antecedente, muito importante. Classificar uma oração subordinada adjetiva não é difícil, porque são só duas classificações, a vírgula determina a classificação. O que é mais difícil, às vezes, gente, é ver o sentido, tá bom? Da construção. Como assim o sentido? Olha só, se ela for restritiva, ela, no caso, a oração restringe o significado antecedente. Ela especifica o significado do termo anterior, tá bom? E essa oração, ela não vai ser isolada por vírgula, que é a principal característica que nós temos. Olha só, as pessoas que se esforçam conseguem tudo. É muito comum que as orações subordinadas adjetivas, pessoal, venham intercaladas. O que seriam intercaladas? É muito comum que elas venham entre o sujeito e o verbo da oração principal. Ok? Ai, gente, só um segundo. Perdão. Esse tempo não está ajudando a gente. Então, é comum que elas venham intercaladas, ou seja, elas venham entre o sujeito e o verbo da oração principal. Então, por exemplo, aqui qual seria a oração principal? As pessoas conseguem tudo. Essa seria a nossa oração principal. Que se esforçam seria a nossa oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela veio sem vírgulas, está introduzida pelo pronome relativo, que retoma pessoas, evita a repetição do termo, tá? E por que ela é restritiva? Porque ela não é isolada por vírgula. E aí uma observação. É muito comum você conseguir substituir a oração subordinada adjetiva restritiva por um adjetivo.
Ó, as pessoas que se esforçam é o mesmo que dizer as pessoas são esforçadas, ou as pessoas esforçadas. Eu consigo facilmente substituir a oração adjetiva restritiva por um adjetivo. Na maioria das vezes você vai conseguir fazer isso, usar isso como referência. Tudo bem? Então, oração subordinada adjetiva restritiva desempenha função semelhante à do adjunto adnominal, restringe o significado do antecedente, ou seja, especifica o significado e não são isoladas por vírgula. Se eu sublinhei o não aqui é porque é importante, que é a principal diferença de uma explicativa que a gente vai ver agora, tá bom? Olha só, a oração subordinada adjetiva explicativa, o que vai acontecer com elas? Elas acrescentam uma qualidade acessória a um antecedente, tá? Eu coloquei aqui que é semelhante ao aposto. Eu sempre coloco isso porque tem um monte de livro didático que fala que a oração subordinada adjetiva explicativa desempenha uma função semelhante à do aposto. Pelo amor de Deus, a função é semelhante à do aposto, mas não quer dizer que essa oração vai ser um aposto, tá? É diferente você falar que é um aposto ou que a função é semelhante. A função é semelhante porque vai ser uma expressão que vem isolada por vírgula, que vai acrescentar uma informação sobre o termo anterior, só que é uma oração adjetiva, tá? Elas são isoladas por vírgula, isso aí é fato. E tem uma outra coisa também, se a gente for analisar dentro das construções. Ela vai ser isolada por vírgula, e vocês vão ver que esta oração também, né, no caso da adjetiva explicativa, ela vai ter um sentido mais genérico. Enquanto a restritiva tem um sentido mais específico, ela restringe, a explicativa vai ter um sentido mais genérico, ok? E aí eu quero que vocês pensem numa coisa. Vamos entender aqui como é que funciona. Nós estamos acostumados a falar que o sentido depende do contexto. Aqui a variação de sentido não vai depender especificamente do contexto, ela vai depender da pontuação. Se a oração vier entre vírgulas, ela é explicativa, então ela vai ter um sentido mais amplo, genérico. Se ela não vier isolada por vírgula, aí ela vai ser restritiva e tem um sentido de restrição, especificação. Então vamos ver, olha a diferença. Os alunos que estão em isolamento têm aulas à distância. Os alunos têm aulas à distância, a oração principal. Que estão em isolamento vai ser nossa oração subordinada adjetiva. Ela vai ser explicativa porque ela vem entre vírgulas, ó, tem a vírgula antes, a vírgula depois, e ela vai ser adjetiva porque ela retoma um termo anterior, que são os alunos. Mas eu quero que você observe o seguinte, o sentido aqui é muito mais amplo, muito mais genérico. Como assim, Raiz? O que você quer dizer com amplo genérico? Na anterior, ó, vou mostrar a anterior. As pessoas que se esforçam conseguem tudo. Eu estou querendo dizer que apenas as pessoas que se esforçam conseguem tudo. As outras não, tá? Quer dizer que tem um grupo de pessoas que conquistam e conseguem tudo e outro grupo que não. Agora, quando eu coloco como explicativa, como eu disse, o sentido é mais amplo, mais genérico, qual que é a ideia que eu estou passando? É que se eu coloco entre vírgulas, eu estou querendo dizer que os alunos estão em isolamento, todos os alunos estão em isolamento. Aí, por esse motivo, todos têm aula à distância. Isso é a vírgula, tá bom? Se eu tirasse a vírgula, eu deixaria de ter uma oração adjetiva explicativa e passaria a ter uma restritiva, ok? E aí, qual é o sentido que a gente teria no caso da restritiva, né? Se eu tirasse a vírgula, aí ficaria a ideia de que apenas os alunos que estão em isolamento têm aulas à distância e os outros não. Aí passaria a ideia de que alguns alunos estão em isolamento e em outros não. Isso se você tirar a vírgula, tá bom? Professora, você está querendo me dizer, então, que quem determina o sentido vai ser a pontuação? Sim, quem determina o sentido aqui é a presença ou a ausência da vírgula, tá? Então, se eu pego e falo, por exemplo, os homens que trabalham, ó, vou escrever isso aqui no chat. Por favor, preste atenção. Os homens que trabalham são honestos. Ok? Olha aí no chat, por favor, e conversa comigo. Primeira pergunta, qual é a oração adjetiva aí, pessoal? Qual é a oração subordinada adjetiva aí? Ela é restritiva. E qual é a oração? Você tá certa, Júlia. Ela é subordinada adjetiva restritiva. E qual é a oração mesmo? Que é adjetiva restritiva?
A gente tem duas orações aí, os homens que trabalham são honestos. Qual é a oração adjetiva restritiva que a gente tem? Que trabalham, perfeito, ok? E aí eu quero que vocês prestem atenção na parte da interpretação. Como a oração adjetiva é esse que trabalham, ela pode ser restritiva ou explicativa. Como eu coloquei sem vírgulas, ela vai ser restritiva. Se ela é restritiva, qual é o sentido que eu tenho? Eu estou querendo dizer que apenas os homens que trabalham são honestos. Os outros que não trabalham não são honestos. Eu faço uma restrição, eu consigo especificar um grupo. Agora, se por acaso eu quisesse colocar a oração entre vírgulas, os homens, vírgula, que trabalham, vírgula, são honestos, aí eu passo a ter uma oração adjetiva explicativa. Quando eu passo a ter uma oração adjetiva explicativa, o sentido muda também. Se eu colocasse os homens, vírgula, que trabalham, vírgula, são honestos, eu estou querendo dizer que todos os homens trabalham. Por isso, todos eles são honestos. Ok? Então, é o seguinte, não adianta você querer ver isso pelo contexto, pela situação de leitura. Quem determina esses sentidos é a vírgula, a presença ou ausência da vírgula, que vai determinar a classificação da oração e, consequentemente, vai interferir na construção do sentido, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Na classificação das duas? Orações subordinadas adjetivas, então, são introduzidas por pronome relativo, caracterizam o termo anteriormente citado, por isso que elas são introduzidas por pronome relativo, e apresentam duas classificações, explicativa e restritiva. Explicativa vem entre vírgulas, restritiva vem sem vírgulas. E é lógico que isso aí reflete no sentido. Restritiva, sem vírgula, restringe. Explicativa, com vírgula, generaliza, tá? E aí o seguinte, assim como as substantivas e as adverbiais, as adjetivas também apresentam suas formas reduzidas, né? Que são as orações reduzidas. No caso das substantivas e das adverbiais, como que a gente faz para reduzir? Tira a conjunção, certo? E o verbo que antes aparecia conjugado vai aparecer no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, que é uma das formas nominais dos verbos. Aqui nas adjetivas vai acontecer de uma forma muito semelhante. A diferença é que é o seguinte: no caso das adjetivas, vocês vão ver que elas são introduzidas por pronome relativo. Então, não tem como elas perderem a conjunção. O que elas vão perder, então? Na verdade, elas vão perder, gente, o pronome relativo, ok? Então, olha só, as orações subordinadas adjetivas reduzidas podem ter o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, no caso das adjetivas reduzidas, o verbo tem que aparecer ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Isso é fato. E elas não são introduzidas por pronomes relativos. O que vai acontecer com o pronome relativo? Ele vai ser omitido, tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês visualizarem. Vi a menina a chorar. Essa é uma oração subordinada adjetiva, porque faz referência à menina, que é o termo anterior. É restritiva, só que ela é reduzida de infinitivo. Por que ela é reduzida? Se você olhar, não tem nenhum pronome relativo aqui no início, e o verbo apareceu no infinitivo, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Verbos do infinitivo impessoal têm as terminações ar, er e ir. Então, por isso que você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Como que tem que ficar a forma desenvolvida dela? Quando a gente tem a forma desenvolvida, você coloca o pronome relativo, que no caso pode ser o quê? E o verbo conjugado, que seria o chorava. Vi a menina que chorava. Aí esse que chorava é uma oração subordinada adjetiva restritiva, só que desenvolvida. Só quando ela for desenvolvida, não precisa falar que ela é desenvolvida. É justamente a presença do pronome relativo e do verbo conjugado que vai marcar isso. Ó, esse tipo de redução também não é um tipo de redução que a gente usa muito aqui no Brasil. A gente usa mais a gente não, né? Os portugueses usam mais essa estrutura do que nós, tá? Portugal se usa mais. Olha o segundo exemplo aqui. Vocês têm o artista fumando nervosamente ficou calado. Se vocês forem analisar, o fumando nervosamente está entre vírgulas, faz referência ao termo anterior, que é artista. Então, você tem uma oração subordinada adjetiva. Como ela está entre vírgulas, ela vai ser explicativa. Então, você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que ela é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque ela não é introduzida por pronome relativo
E o verbo, que seria o fumar aqui, o fumando, ele está no gerúndio. Então, por isso que ela é reduzida. Não é introduzida por pronome relativo, e ainda por cima, ela, no caso, apresenta um verbo no gerúndio. Por isso, a classificação de oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio. E olha a segunda aí. O que a gente tem na segunda? O artista que fumava nervosamente ficou calado. Compara para ver a diferença entre o fumando nervosamente e que fumava nervosamente. O que mudou? A desenvolvida tem o pronome relativo e o verbo que antes aparecia no gerúndio aqui está aparecendo conjugado. Gente, quando eu falo conjugado, você vai conseguir perceber o tempo, o modo. Quando os verbos estão nas formas nominais, que é o gerúndio, o particípio, o infinitivo, você não consegue ver isso, tá? Não tem como você ver isso. E aí, o último, você tem 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Aqui, você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula, reduzida de particípio. O que seriam os verbos no particípio, né? Que é uma das formas nominais. São os verbos terminados em ado, ada, ido e ida, né? Que é o que acontece aí. Então, eu tenho uma reduzida de particípio. Não tem pronome relativo e o verbo apareceu no particípio. Como que seria uma forma desenvolvida dela? Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro. Você acrescentou o que, certo? Que é o pronome relativo. E aqui você acrescentou foram, que aí nesse caso vocês fizeram um tempo composto, né? Com dois verbos, duas construções. E aí você tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Então a diferença entre a desenvolvida e a reduzida no caso das adjetivas é: reduzida não vai ser introduzida por pronome relativo, e o verbo aparece ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, ok? Gente, alguma pergunta, observação sobre o que eu comentei agora, das orações subordinadas adjetivas de um modo geral, das formas reduzidas delas, ok? Vocês estão aí, gente? Tá tudo bem, então? Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só. Eu tenho um exercíciozinho que fala assim: classifique as orações subordinadas destacadas nos períodos a seguir. Ó, vamos retomar aqui rapidão antes de vocês tentarem fazer. Como eu disse para vocês, as orações subordinadas são classificadas de 3 formas diferentes. Nós temos as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Vimos nessa ordem. Substantiva vai desempenhar as funções sintáticas de um substantivo. As adverbiais vão modificar a oração principal, indicando circunstância. E as adjetivas vão atribuir uma caracterização em relação ao termo anterior. Substantivas e adverbiais são introduzidas por conjunções, substantivo integrante, adverbiais, demais conjunções, e as adjetivas são introduzidas por pronome relativo. E aí o seguinte, esse exercício aqui vai misturar tudo, tá? Você tem classifique as orações subordinadas destacadas nos períodos a seguir. E aí vocês têm essas orações, tá vendo que elas já estão destacadas. E eu quero ressaltar uma coisa, tá vendo? Todas elas têm que na construção, porque eu quero aproveitar a ocasião para fazer vocês visualizarem um pouco a diferença do que. Porque vocês viram que o que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção, então a gente tem que ver um pouco a diferença desse que. Eu vou dar uns minutinhos para vocês, mas é para tentar fazer mesmo, pessoal. É o seguinte, eu sei que às vezes vocês têm um pouco de preguiça, acha cansativo fazer exercício e tal. Só que nós precisamos passar por isso. É só quando você tenta fazer exercício que você vê se está dando conta ou não, se está entendendo a matéria ou não. Porque na hora que o professor está explicando, tá tudo lindo. E aí a hora que você vai aplicar não funciona. Então tentem fazer, eu vou dar um tempinho rápido, mas eu vou dar, tá? E aí logo em seguida eu vou fazer a correção com vocês, ok? Podem começar aí.
E aí, pessoal, posso fazer? Deu para fazer ou não? Vocês me falam. Pode fazer, gente? Beleza. Conseguiram fazer algumas? Classificaram? Como é que foi? Acharam difícil? Foi de boa? Na hora que que eu coloquei para classificar, como é que foi para vocês? Foi difícil? Foi mais fácil? O que vocês acharam? Não acharam nada, gente? Então tá bom, então vamos lá. Olha só. Eu vou com a 1 e a 3, tá bom? Eu vou corrigir com vocês aqui agora e eu vou explicando os detalhes. Como eu disse, é mediano, né? Eu coloquei isso aí para vocês, gente, para vocês perceberem que o que acontece nessas situações. Você tem o que em diversas situações. O que e o se são duas palavras que são o inferno. Por quê? Porque elas cabem em vários contextos. E elas cabem em vários contextos, quer dizer que elas desempenham mais de uma função, né? Então, por isso que às vezes elas são canseirinha. Então, dá uma olhada aqui. Você tem assim: todos esperam que você volte. Essa primeira oração aqui, gente, qual que é a classificação que vocês colocaram? Substantivo, adjetivo, adverbial e a subclassificação. Alguém sugere qual foi a classificação dessa aqui? Alguém? Qual é a classificação dessa? Todos esperam que você volte. Que você volte. Que tipo de oração? Ninguém? Isso, perfeito. Ela é substantiva, objetiva e direta, é isso mesmo. Então, olha só, como que a gente vai fazer a análise? Gente, fica sem medo de falar. Pode falar, a gente tem que tentar. Se for para errar, errar aqui mesmo. Qual que é a oração principal? Todos esperavam, certo? Não, gente, para com isso. Eu estava falando duas coisas com você que vocês têm que ficar menos inseguros quanto a isso. Estava falando para os meninos do cursinho. São duas coisas. Vocês não podem ter medo de arriscar, tá? E não pode ter vergonha de perguntar. O professor não está aqui para julgar. Meu papel não é julgar vocês, meu papel é ajudá-los, é auxiliá-los. Então, e o momento de errar, o melhor momento de errar é agora mesmo, que a gente está aqui fazendo exercício, tá bom? Então, vai sem medo. Essa primeira oração, ela é substantiva. Eu vou explicar para vocês o porquê que ela é substantiva, objetiva e direta, só que eu acho que o Célio quer falar. Célio? Oi, tudo bom, Raiza? Tudo bem? Joia, e você? Estão me escutando aí? Oi, beleza, beleza. Galerinha do terceiro, deixa eu passar um recadinho para vocês bem rapidinho aí. Semana que vem é a nossa semana que nós não teremos aula, tá? Então, assim, vamos entender direitinho que vocês têm alguns compromissos, só que vocês não terão aula. É uma semana que vocês vão descansar bastante, mas não pode também deixar e achar que nós estamos de férias. O Enem está aí, vocês sabem disso. Então, presta bem atenção. Nós terminamos as provas ontem. Tem alunos que perderam prova, perderam da prova discursiva ou perderam da prova objetiva. Eu vou pôr no grupo lá de WhatsApp para vocês, eu só estou comunicando aqui. As provas de segunda chamada vão ser Gente, travou para mim também. Eu pensei que era só para mim.
É, travou. Eu acho que ele vai voltar, vamos ver. Eu não sei se ele vai voltar, deve voltar, né? Bom, gente, enquanto ele não volta, deixa eu só explicar essa primeira. Essa primeira, como eu coloquei para vocês, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Olha a oração principal. Todos esperam. Teve alguém que falou, professora, por que ela não é subjetiva? Quem espera? Todos. Todos é o nosso sujeito, certo? Essa oração principal, ela tem sujeito. Então, não tem por que essa oração ser subjetiva. Porque para ela ser subjetiva, ela tem que desempenhar a função de sujeito da oração principal. Mas, para que isso ocorra, a oração principal, ela não deve ter um sujeito, né? Por isso você tem uma subordinada que desempenha essa função. Aí você tem esperam. Gente, quem espera, espera algo. Espera o quê? Que você volte. Então, esperam é um verbo transitivo direto e verbos transitivos diretos exigem objetos diretos. Só que o que desempenha a função de objeto direto aqui, gente? É uma palavra só, uma expressão só, né? Ou uma oração inteira? É uma oração inteira. Então, essa oração vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela desempenha a função de objeto direto do verbo da oração principal, que seria o verbo esperar. Tudo bem? Dúvida nessa letra A, pessoal? Tá de boa? Beleza. Olha o segundo. Vamos ver aqui o segundo caso. Os amigos que são próximos me ajudarão. Como que vocês classificaram essa aí, gente? Qual foi a classificação que vocês deram para essa? Isso, vocês estão certas. Ela é adjetiva restritiva, perfeito. Raiza, como que eu sei que ela é adjetiva? Lembra que eu falei que todo adjetivo é introduzido por um pronome relativo? E o papel do pronome relativo é retomar um termo já citado. A grande questão é que, como é um pronome, o termo que ele tem que retomar é um substantivo. Então, por exemplo, por que esse que aqui é conjunção e não um pronome relativo? Porque para ele ser pronome relativo, ele tem que retomar um termo já citado, que vai ser um substantivo. Gente, esperam não é substantivo. Então, esse que não é pronome relativo. Agora aqui, os amigos que são próximos me ajudarão, esse que ele está retomando amigos. É como se eu dissesse, os amigos são próximos, os amigos me ajudarão. Então, esse que são próximos é, no caso, uma oração subordinada adjetiva, porque retoma um termo já citado e atribui uma caracterização quanto a ele. E ela vai ser restritiva por qual motivo? Fala aí para mim. Por que você chegou à conclusão de que ela é restritiva? Adjetiva pelo pronome relativo, pela relação, e restritiva por qual motivo? O sentido é esse, né? Os amigos que são próximos me ajudarão. Não são todos os amigos que são próximos, por isso que ele usou como restritiva, né? Mas em relação à parte estrutural, como que a gente sabe que ela é restritiva? O sentido, a gente viu que são apenas os amigos próximos que me ajudam, mas estruturalmente, o que faz ela ser restritiva, gente? Ela está sem vírgulas, exatamente isso, perfeito, tá bom? E aí a ideia que foi passada é justamente essa que a Isabela falou. Quando eu coloco os amigos que são próximos me ajudarão, a ideia de restrição, porque eu quero dizer que apenas os amigos que são próximos me ajudarão, os outros não, tá? E a terceira, convém que não saia de casa. E aí, como vocês classificaram esse que não saia de casa, gente? Como que vocês classificaram? Subjetiva, isso mesmo. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Como que você consegue perceber isso? O convém, gente, é uma oração que não tem o sujeito, certo? Só que ela precisaria do sujeito. Quem vai fazer essa função subjetivamente? As orações subordinadas substantivas subjetivas. Então, convém é a oração principal, e esse que não sai de casa é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela desempenha a função de sujeito da oração principal, ok? Número 4. Ele estava esperançoso de que tudo se resolveria. Ele estava esperançoso é nossa oração principal, de que tudo se resolveria vai ser nossa oração subordinada, certo?
Quem está esperançoso de algo. Você pode ver que essa oração subordinada complementa a principal. De alguma maneira, ela complementa algum termo da oração principal. Como que vocês classificariam essa aqui, gente? Completiva nominal, exatamente isso, tá certinha, tá? Sua classificação está correta. Vou dar uma dica. Se vocês analisarem, a introdução da oração se dá pela preposição de. E aí eu comentei com vocês que basicamente há dois tipos de orações que são introduzidas pela preposição. A objetiva indireta e a completiva nominal. Se ela fosse objetiva indireta, ela estaria complementando o verbo da oração principal, que não é o caso, né? O estava. Ele está complementando esperançoso, que é um adjetivo. E o papel do complemento nominal, gente, é complementar um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Nesse caso, ele complementa um adjetivo. Então, você tem uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque o papel dela é complementar o adjetivo esperançoso. E, como eu disse, ela está introduzida por preposição, que é uma outra característica da completiva nominal. Toda oração completiva nominal é introduzida por preposição, assim como todo complemento nominal. E a última, o homem que é um ser racional tem perdido suas características mais preciosas. Que é um ser racional, ela é o quê nesse caso? Isso, perfeito. Ela é adjetiva explicativa, ó. O homem que é um ser racional, que é um ser racional introduzido pelo que retoma o termo homem, então uma oração subordinada adjetiva, que está entre vírgulas, que ela é explicativa. Eu estou falando apenas do homem que é um ser racional, ou quando eu coloco entre vírgulas, eu estou falando que todos os homens são racionais? Ó, coloquei entre vírgulas, eu estou falando apenas do homem que é um ser racional, ou eu estou falando que todos são seres racionais? Eu vou falar se não dá tempo, gente. Todos, tá? Quando ela é explicativa, ela tem um sentido mais genérico. Então, todos os homens são seres racionais. Gente, bom descanso para vocês. Assim que a gente retomar, nós vamos fazer exercícios, tá bom? Sobre as orações subordinadas, assim como eu sempre faço no encerramento do conteúdo, tá? Bom descanso, gente. Beijos. Aproveitem bastante aí para a gente voltar firme, tá bom? Alô, pessoal. Muitíssimo obrigada.